Eu testei mais de 30 ferramentas de IA e atualmente eu estou usando apenas 7 e eu vou mostrar exatamente quais elas são. Eu quis fazer esse vídeo porque eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Você tem um monte de inteligência artificial para testar, um monte de coisa para fazer, tudo mudando toda hora, e na prática você não sabe o que está funcionando. E eu realmente usei e testei a maior parte delas, e eu quero trazer aqui um vídeo sincero e prático sobre o que realmente eu estou usando. Você sair um pouco aí de um monte de informação para ter um plano prático sobre quais ferramentas de inteligência artificial realmente você utilizar na sua empresa e principalmente no marketing da sua empresa. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Daúde, eu sou consultor e dono de agência de marketing digital, então também por isso, nesse vídeo eu vou focar bastante em ferramentas que eu utilizo no marketing, mas muitas delas também podem ser aplicadas para outras áreas, então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vão ter coisas muito valiosas para você. Esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, eu vou mostrar na prática as ferramentas para vocês realmente verem como eu estou utilizando aqui na minha empresa e também ter ideias aí de como aplicar aí na empresa de vocês. A primeira ferramenta que eu vou utilizar é o Claude, que na minha visão é a melhor ferramenta para gerar texto, fazer redação, fazer copywriting, né, que é fazer textos persuasivos. Tudo que envolve texto na empresa, eu utilizo muito do Claude. E obviamente aqui eu vou dar algumas dicas de como utilizar essa ferramenta da melhor forma. Então aqui a ferramenta do Claude é exatamente muito parecida com o ChatGPT. E aí existe aqui um campo chamado projetos, né, uma barra, onde você consegue configurar o que a gente chama no ChatGPT de agentes, né, que são pessoas, são configurações próprias, prompts já pré-prontos e configurados para esses agentes fazerem uma tarefa só. Por exemplo, fazer um texto para um roteiro de vendas ou fazer um texto para uma página de vendas. Então você configura esses projetos para eles serem especialistas em um assunto ou especialistas em uma tarefa. Vou dar um exemplo aqui que ajuda a fazer conteúdos virais no Instagram. Então tem esse aqui que chama Projeto Oliveto, que é em homenagem ao melhor marqueteiro do Brasil. E aí, como que funciona? Então tem aqui o Projeto Oliveto. E existe um lugar chamado a configuração dessa IA, que é como se fosse a questão lá do agente. E aqui dentro da configuração vai ter um lugar onde você pode colocar todas as instruções que você quer que esse agente siga. Então deixa eu dar um exemplo. Aqui embaixo está escrito instruções. E aqui tem todas as configurações que eu coloco na minha ferramenta para utilizar. Então você é um especialista em transformar roteiros crus de marketing em conteúdos virais para redes sociais, focado em empresários de pequenas e médias empresas de serviços ou infoprodutos, com linguagem clara, estratégica e livre de hype. Sempre que receber um roteiro bruto sobre marketing, reestruture, mantenha a essência e os dados do conteúdo original, finalize com um CTA forte e natural. Tá? Então, basicamente, o trabalho desse agente é pegar um conteúdo ou uma matéria e transformar num conteúdo viral para Instagram. Além disso, essa ferramenta, inicialmente, ela é muito difundida no mundo do pessoal que faz código online. Então, acaba que além de ser muito boa para gerar código, gerar HTML e algumas outras coisas que eu também utilizo, ela também é muito interessante para fazer análise de dados. Então, por exemplo, quando a gente está rodando pesquisa aqui com nossos compradores, nossos clientes, a gente roda aqui para o Claude e ele faz uma análise bem mais detalhada, na minha visão, que um ChatGPT, por exemplo. Então, na minha visão, ele é muito melhor para fazer código e também fazer conteúdos criativos e também copywriting, né, que é esse roteiro persuasivo, tá? E aí deu um outro exemplo de uso aqui também que dá para fazer com essa ferramenta. Então aqui em projetos, você pode, por exemplo, estar fazendo uma comunicação para um lançamento da sua empresa ou a comunicação de um produto. Você pode cadastrar tudo que envolve esse produto e aí basicamente você vai conseguir fazer a comunicação dele sempre perguntando para esse agente próprio que já tem todas as informações do curso. Tá? Então aqui, por exemplo, instruções. Aqui é um exemplo onde eu passei uma campanha que eu estou fazendo para um cliente e aí eu consigo fazer sempre copies e outros conteúdos tirando diretamente dele. Indo para a segunda ferramenta, Perplexity. O que essa ferramenta é muito boa? Ela é muito boa e muito confiável para fazer pesquisa sobre dados, para fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre determinado assunto. Ela é um pouco diferente do ChatGPT, porque aqui o que acontece? O Perplexity ele pega sempre dados confiáveis e dados públicos para fazer uma análise e fazer mais informações sobre um assunto. Então, quando você quer dado confiável e quer ter uma informação super segura sobre um assunto, você entra aqui nas ferramentas e você pede. Tem até um bônus legal, que eu tenho o Pro, mas eu não pago o Pro. Porque dentro da Vivo, que é a minha operadora aqui de telefone em São Paulo, eu tenho direito a 1 ano grátis de Perplexity. Vou até deixar o link aí na descrição aí para quem quiser baixar, mas é uma ferramenta bem legal para fazer pesquisa. Então vou dar um exemplo, eu estou querendo fazer um vídeo sobre Wimbledon, que é um torneio de tênis muito famoso, e recentemente eu pedi para ele fazer uma pesquisa completa sobre Wimbledon para servir de base tanto para o vídeo no YouTube, posts no LinkedIn e outras coisas. Vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui um exemplo, como eu falei, eu fiz a pesquisa para Wimbledon. No caso, eu fiz em inglês, porque eu achei que ela ia ter mais informações fora do Brasil, que eu achei que ia ser interessante. Então, coloquei aqui para ele fazer uma pesquisa sobre Wimbledon, focando em alguns casos ali dos anos 2000 e tal. Só que tem um ponto super interessante. Sempre que você for
fazer uma pesquisa aprofundada no Perplexity, você precisa ativar esse comando aqui chamado pesquisa aprofundada aqui no canto inferior esquerdo. Porque aí com isso você vai conseguir fazer uma análise um pouco mais robusta e mais completa sobre o assunto. Não é uma resposta direta sobre o que aconteceu em Wimbledon, ele faz uma análise um pouco mais completa com várias fontes. Então vocês vão ver aqui que ele utilizou 114 fontes para fazer esse estudo. Então ele entrou em 114 sites para analisar todo esse caso de Wimbledon e cuspir, né, fazer uma análise aí e dar essa informação para mim. Então tem 114 referências que ele utilizou para fazer. E como eu falei, ele não fica viajando, ele não fica alucinando e criando conteúdos. Ele pega tudo com base em realidade e coisas que existem, tá? Então é super interessante toda essa curadoria que ele faz aqui com a Perplexity. Nossa, eu demorei umas 5 vezes para falar certo Perplexity, mas é difícil o nome, viu? Então recapitulando, Claude focado em textos, copyright e análise de dados. Perplexity eu uso para fazer pesquisas aprofundadas e reais sobre um assunto. Então eu garanto que eu estou pegando fontes reais sobre o assunto, sempre ativando aqui o Deep Research. E a terceira ferramenta que é o N2N, NHN, que não é uma ferramenta de IA diretamente, mas uma ferramenta de automação, onde você consegue colocar muito IA dentro. Eu vou dar um exemplo um pouco mais operacional aqui de uma automação, mas eu queria só explicar para vocês que isso pode ser utilizado de uma forma muito mais dinâmica do que está aqui nessa tela. Que é uma ferramenta muito boa, por exemplo, para fazer automações, para, por exemplo, pegar um dado, curar ele com uma ferramenta de IA, por exemplo, Gemini, ou o próprio Perplexity ou Claude, e cuspir uma informação mais detalhada. Então imagina que você recebeu um WhatsApp de um cliente, você quer dar uma resposta mais completa, você pode, por exemplo, configurar ele para enviar uma notificação para o celular, explicando que você recebeu uma mensagem de um cliente, e já uma IA, por exemplo, pegar o que o cliente falou e já te passar algumas sugestões de resposta. Então é um jeito também de automatizar, colocar IA dentro e ter mais facilidade na dinâmica de trabalho do dia a dia. Vou dar um exemplo aqui de um cliente meu, por exemplo, sempre que acontece uma compra, eu faço uma notificação chegar no meu telefone e no telefone do cliente, avisando que a venda chegou. E aí o que é interessante? A maior parte das ferramentas de venda online, checkout, tem as notificações próprias delas, mas às vezes não tem tantas informações que a gente gostaria. Então aqui com o N2N eu consigo personalizar mais essas informações e enviar de forma mais detalhada. Como eu falei, aqui também eu poderia adicionar mais informações de IA. Então imagina que eu quero colocar, por exemplo, IA aqui, eu posso colocar, por exemplo, Gemini para pegar uma informação, analisar um áudio, por exemplo, ó, tá vendo? Analyze Audio. Eu poderia pegar um Gemini para analisar um áudio de WhatsApp que um cliente me enviou e pensar em algumas coisas relacionadas a esse áudio, né? Por exemplo, fazer um plano de ação para ter menos essa dúvida, ou já entender quais são as principais objeções do cliente, pela voz também já identificar que tipo de cliente está chegando, se é um homem, mulher, mais velho ou mais novo. Então tem várias coisas para se fazer só utilizando o IA dentro das automações, que é o N2N. Tem algumas outras concorrentes, que é o Make e a Zapier. O N2N é uma ferramenta que permite mais personalização e mais coisas para se fazer. O Make e o Zapier são um pouco mais limitados em relação à personalização, apesar de ser mais simples de serem utilizados que o N2N. Quarta ferramenta, que é o V0, tá? Ela é uma ferramenta que você consegue fazer landing pages, consegue fazer páginas, sistemas, até software você consegue fazer com essa ferramenta. E é uma ferramenta que eu utilizo muito para mostrar estratégias de marketing para um cliente. Então imagina que eu montei uma estratégia, um cronograma completo para um cliente, eu costumo jogar nessa ferramenta para ele fazer um visual um pouco mais bonito do que fazer um PowerPoint e com isso fazer algo bem mais personalizado e bonito para o cliente olhar. Então vou dar um exemplo aqui, eu montei um cronograma de lançamento aqui para o cliente e aqui nessa página eu mostrei tudo o que a gente está pensando de datas para fazer o lançamento. Então tem todas as informações aqui, é basicamente um mini site aqui, mas apresentar de uma forma mais bonita e mais clara para o cliente, tudo utilizando o V0. Vou dar um outro exemplo de uma aplicação bem maluca que eu fiz aqui, só para vocês verem quantas coisas dá para fazer. Então eu fiz um vídeo recente contando toda a história da minha vida. E aí eu montei no V0 também um modelo contando toda a linha do tempo da minha vida, algo que talvez no PowerPoint demoraria muito para fazer, fica bem mais bonitinho aqui utilizando o N2N, tá? Então ficou bem legal aqui, é um software que você mexe, você consegue clicar. É basicamente um site, né? Você consegue até publicar na web se você quiser, mas é bem interessante para conseguir fazer essas coisas um pouco mais bonitas, personalizáveis e também clicáveis. A quinta ferramenta é o Gemini. O Gemini eu utilizo mais especificamente hoje para edição de imagens, então eu consigo pegar uma imagem e editar com as informações que eu quero. A ferramenta que faz isso dentro do Gemini chama Nano Banana. Então clica aqui em ferramentas, aí tem por exemplo imagem, gerar imagens. Automaticamente você já ativou o Nano Banana e a partir dessa ferramenta você consegue criar e editar imagens. Pessoalmente eu tenho usado mais para editar imagens. Nesse exemplo de edição de imagem, por exemplo, eu peguei uma foto minha e eu pedi para ele colocar os logos de IA dentro da imagem para ficar um pouco mais legal para usar como imagem de post no LinkedIn. Então peguei essa imagem, falei assim, coloca os logos das empresas e aí ele cuspiu para mim o logo dessas empresas aqui de IA para colocar na capa do meu post no LinkedIn. A sexta ferramenta de IA que eu mais utilizo chama Opus Clip. O
que essa ferramenta Opus Clip faz? Ela pega um vídeo longo, por exemplo, um vídeo no YouTube, ou uma palestra, algum vídeo bem mais conteudista e longo, e ele transforma em vários cortes usando o IA para identificar quais os momentos do vídeo daria melhores cortes para você postar em rede social, Instagram, TikTok, ou mesmo até no YouTube Shorts. Então vou dar um exemplo. Aqui no meu painel, por exemplo, meu último vídeo no YouTube, esse aqui, eu jogo um vídeo inteiro para ele e ele cospe vários cortes para mim sobre aquele vídeo grandão. Então aqui ele gerou vários cortes, todos legendados, bonitinhos, e aí você vai vendo quais são os melhores. Ele já dá uma nota com quais cortes tem mais probabilidade de viralizar, baseado nessa inteligência artificial dele. E olha que legal, eu fiz meu último vídeo no YouTube, e aí eu fui lá no meu canal, e eu fiz um corte sobre esse vídeo, tudo utilizando o Opus, né? Sem ter um trabalho aí de edição, tá? Então deixa eu mostrar aqui. E olha que legal, esse vídeo foi muito bem. Tudo com IA, né? Tudo usando o Opus, e ele teve 1.4 milhões de visualizações. Então não é só copiar e fazer igual. O Opus, é justamente então, pegar o modelo validado, lá direto, adaptar com criatividade no seu negócio, ele gerou e com isso esse corte conseguir aqui trazer mais ajudou escala. também a trazer E mais foi isso que ele fez. Ele pegou o modelo validado, ajudou a trazer mais provavelmente até adaptou os visibilidade pro canal roteiros do com o YouTube. ChatGPT. Então, uma ferramenta muito legal para fazer cortes, pegar vídeos longos e transformar em cortes menores. Outro exemplo de um cliente meu, eu peguei o VSL dela e basicamente com o VSL dela eu consegui fazer vários cortes menores para utilizar em anúncios, tá? Então peguei um VSL inteiro e fiz vários cortes aqui para também utilizar em anúncio. Então é uma maneira bem legal de pegar vídeos mais longos, já ter eles editados para reutilizar ali em outros canais, como por exemplo anúncios nesse caso, mas também poderia ser utilizado para shorts, reels e etc. E aí, alguma dessas ferramentas você já utilizou até agora? Manda aí no comentário para eu saber se você já utilizou, teve uma experiência boa ou ruim, para a gente conversar. E por fim, a ferramenta que eu acho genial, acho maluca essa ferramenta, o quanto pode ser boa, que é o Notebook LM. O que o Notebook LM faz? É como se você conseguisse construir um chat GPT próprio com base nas suas informações ou no conteúdo que você tem. Então imagina que na sua empresa você tem várias políticas, uma política de RH super completa, você pode alimentar o Notebook LM e aí sempre que você tiver dúvida sobre a política, você pode perguntar para o Notebook LM. A gente chama isso no mercado de IA de RAG, que RAG é basicamente essa lógica de você ter uma base própria de conhecimento, utilizando aí os conteúdos próprios seus. Na prática, o ChatGPT ele é como se fosse isso, só que aplicado a todas as coisas do mundo. Só que você pode pegar um conteúdo ou uma informação que é só sua da sua empresa e criar seu próprio ChatGPT, e é isso que o Notebook LM faz. Ele é muito bom, por exemplo, para você pegar essas políticas e colocar aqui. Ele é muito bom, por exemplo, para você colocar um vídeo no YouTube e você conseguir consultar esse vídeo aqui, tá? Então vou dar um exemplo desse vídeo aqui, eu achei bem legal. Eu fui lá e subi ele aqui como fonte, tá? E aí eu consigo perguntar para ele sempre coisas sobre esse conteúdo. Então eu quero saber assim, me fala, por exemplo, o que ele recomenda, o vídeo, né, de otimização no vídeo de vendas, VSL. Então aqui ele vai falar para mim. Ele vai explicar dentro do vídeo qual que era a informação que ele falava sobre VSL. Tudo baseado no vídeo, na minutagem, de uma forma bem verídica, tá? E é super legal essa ferramenta também, porque ela também consegue gerar vídeos, áudios e até mapas mentais sobre o assunto, tá? Então, ó, como eu falei, ó, ele fala, ó, Thiago enfatiza tal coisa, o que o VSL deve fazer, isso é um assunto aqui de vídeo de vendas no marketing. Ele fala que ó, o ticket é do 297, então, para você que quer pegar um conteúdo denso e conseguir ter ele de uma forma mais resumida, ou mesmo tirar dúvidas sobre aquele assunto um pouco mais completo, essa é a ferramenta perfeita para fazer isso aqui. Ela também gera mapa mental, resumo em áudio, faz até vídeo se você quiser sobre o assunto, relatório. Cara, é uma chave completa aí para fazer resumo sobre assuntos, tá? Então, um modelo bem legal que eu gosto de trabalhar. Já utilizei para várias coisas específicas e eu acho que tem muito valor aqui utilizar, principalmente se você trabalha numa empresa ou mesmo para estudar quando você tem um vídeo no YouTube ou um conteúdo em texto para você tirar dúvidas sobre aquele assunto. Imagina que você tem um conteúdo denso de 500 páginas de PDF, aí você sobe aqui como documento, então é bem simples, né? Você coloca criar novo notebook, você precisa colocar um arquivo do Drive, ou um link de um site, ou um vídeo no YouTube, ou um texto copiado, e aí depois toda hora, se você quiser, você consegue tirar dúvidas sobre aquele conteúdo para você estudar ou revisar algum assunto. Eu acho bem legal e bem completo, uma ferramenta talvez não tão conhecida, mas que tem muito valor aí, principalmente quando você quer ter bases próprias de conhecimento. E aí você deve estar se perguntando, Vini, e o ChatGPT? Vini, você não usa o ChatGPT? Dentro das ferramentas de trabalho, a maior parte eu não utilizo o ChatGPT. Eu utilizo o ChatGPT mais para coisas mais rápidas, fáceis e também para assuntos pessoais meus. Então vou dar um exemplo de como eu utilizo o ChatGPT, tá? Eu utilizo o ChatGPT mais para coisas mais rápidas. Então eu quero, por exemplo, uma fórmula no Excel, eu vou lá e pergunto para ele. Eu quero resolver uma coisa simples e rápida, onde eu não preciso de um dado super confiável, super curado, igual o Perplexity, eu também vou aqui no ChatGPT.
Então eu diria que ele é tipo um Google moderno para mim atualmente. E aí eu utilizo para ele para muitas coisas, inclusive coisas pessoais. Então, por exemplo, eu tenho aqui cadastrado um coach de tênis que ajuda a analisar meus jogos e me ajuda a dar feedback sobre a minha vida como um todo. Então o ChatGPT para mim é tipo um pau para toda a obra, que basicamente tudo que eu não uso naquelas outras ferramentas, tudo que não está no que eu falei nas outras ferramentas, eu utilizo o ChatGPT. Ele é mais um genérico que resolve quase tudo. Então quando eu estou em dúvida sobre qual ferramenta utilizar e eu não vou utilizar uma daquelas 7, eu uso o ChatGPT aqui só para tirar uma dúvida mais rápida e também para assuntos pessoais, eu também peço bastante ajuda para ele, tá? Eu acabo utilizando bastante o ChatGPT porque eu tenho dúvida toda hora, ele não é focado em uma tarefa específica, ele de uma forma mais genérica, ele faz um pouco de tudo. E é isso, é um vídeo bem completo falando de várias ferramentas de IA, espero que você tenha gostado. Como eu falei, eu acho que é super importante dentro desse mundo que tem um monte de coisa acontecendo, a gente fica confuso, selecionar muito bem o que realmente funciona e o que não funciona e testar e ver na prática se faz sentido para você. Hoje, atualmente, eu uso essas 7. Para você, talvez 3 já seja o suficiente, talvez você precise de 10, talvez você precise de 5. Eu acho que é uma questão mais de testando, utilizando e ver realmente o que é útil para a sua rotina. Dentro das tarefas que eu utilizo, dentro das coisas que eu faço no meu dia a dia, essas ferramentas que mais couberam aí, foram úteis aí para realmente utilizar na prática, e todas elas eu utilizo mais de uma vez por semana. Então eu trouxe coisas só que eu realmente uso na prática e são eficientes para mim. Então realmente é algo para você refletir se você vai ter duas opções. Ou você está usando muito pouca ferramenta, deveria estar usando mais, ou você está perdido demais, está usando ferramenta demais que não é útil e poderia centralizar um pouco mais em algumas ferramentas que são muito úteis para trabalhos específicos. E é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Vinícius Audi aqui, 29 anos e abraço.